Olá! A aula de hoje é sobre fraturas mandibulares. Eu sou Thaís Rodrigues Lima, R2 do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Alípio Corrêa Neto. Sobre a anatomia da mandíbula, ela é o único osso móvel da face. Ela é considerada de anatomia complexa devido às suas várias inserções musculares e suas relações anatômicas, em formato de U, e ela é comumente fraturada devido à sua projeção na face. Na mandíbula, quando ela sofre um trauma em um determinado local, as forças aplicadas em uma área, elas vão ser transmitidas através do seu contorno proximal e distal, e isso muitas vezes vai resultar em fraturas bilaterais da mandíbula. Quando se pensa em lesões bilaterais de mandíbula, os locais que são mais comumente associados são fraturas de ângulo em um corpo mandibular do lado contralateral, fraturas angulares bilaterais e fratura de ângulo associada com fratura de côndilo, de acordo com Fonseca. Esse artigo de Guta, de 2014, ele traz uma abordagem sobre a epidemiologia das fraturas de mandíbula. Essa epidemiologia ela é muito variada, depende de cada país, e no mesmo país ela depende de região para região. Então, muda muito. Nesse estudo retrospectivo, ele avaliou 363 prontuários dos últimos 5 anos numa universidade em Ohio. E ele verificou, então, que 80% das fraturas que ocorreram nesse serviço de cirurgia bucomaxilofacial foram devido principalmente à agressão física, como a gente pode ver aqui, um número exponencial de 270 casos, do total de 363 foram agressão física. Quando ele avaliou as fraturas de mandíbula unilaterais, ele viu que 69 do total de fraturas unilaterais eram fraturas de ângulo mandibular. E, em segundo lugar, veio as fraturas de corpo, com 41 casos. Quando ele avaliou uma fratura bilateral de mandíbula, quais os locais, os sítios que eram mais comumente acometidos, ele verificou, então, que ângulo e corpo eram 87 do total de casos. Depois, o que tinha mais número de casos era ângulo e sínfise, e seguida por corpo e côndilo mandibular. Análise. Então, as fraturas de mandíbula, elas são diagnosticadas como as outras fraturas. Tem que ser feito um correto diagnóstico clínico e avaliação dos exames de imagem, os exames radiográficos ou de tomografia. Os principais sintomas das fraturas de mandíbula são as alterações da sensibilidade do lábio inferior. O paciente vai apresentar distúrbios na oclusão, ele vai ter dificuldade de movimentar essa mandíbula, dificuldade de abertura bucal. A gente tem que se atentar para a presença de lacerações, como por exemplo no mento, que geralmente vai estar associado a um impacto maior que causou uma fratura de côndilo e naquele momento você não se atentou, só se preocupou com a laceração. Então é importante ficar de olho nos sinais clínicos que as fraturas apresentam. Se tem algum hematoma, equimose, verificar a perda dentária, se o paciente estava consciente, se ele sabe que não deglutiu os dentes, também através do exame de mobilidade, crepitação óssea, você sente que aquela mandíbula está fraturada, e pelos sinais clínicos característicos de inflamação, que são dor, tumor, rubor e a cor. Existe uma bateria de exames radiográficos que a gente pode solicitar para fazer a complementação do diagnóstico das fraturas de mandíbula. E a gente vai falar de cada um aqui detalhadamente. Então, a radiografia panorâmica, ela é considerada como uma ótima técnica radiográfica, considerada por alguns autores como a melhor técnica para se avaliar as fraturas de mandíbula, porque é uma técnica simples e ela sozinha consegue avaliar a mandíbula como um todo. Você consegue ver os côndilos, sínfise, corpo, ângulo, de forma bem nítida. Porém, ela tem algumas limitações, que o paciente tem que realizar o exame em pé.
Então, no caso das fraturas, que são pacientes traumatizados, às vezes politraumatizados, eles vão ter outras lesões associadas e pode ser que não seja fácil de realizar uma radiografia panorâmica. Então, ela é o padrão ouro, mas ela tem as suas limitações. Nessa imagem aqui, eu trouxe uma radiografia panorâmica normal, sem alterações de fraturas, e na do lado, eu trouxe uma radiografia panorâmica com fratura de ângulo mandibular para a gente fazer essa comparação. Então, a gente vê que tem um desvio, tem um degrau aqui, tem a perda da continuidade da cortical óssea. Então, toda vez que a gente for fazer essa avaliação, tem que ficar bem atenta ao exame radiográfico. Já a radiografia oblíqua de mandíbula, ela é indicada mais para a região de corpo e ângulo mandibular. Aqui no exemplo, a gente pode ver uma fratura de corpo. Nessa região, você vê esse traço, a linha da descontinuidade óssea, enquanto que o outro lado não possui. A radiografia PA de mandíbula, ela é indicada para a gente ver a região da sínfise mandibular e a região de ângulo, como aqui a gente vê a fratura e do lado contralateral não possui. Nessa daqui a gente consegue visualizar a presença de uma lesão e aqui de uma fratura angular. As radiografias periapical e oclusal são as radiografias de rotina do consultório odontológico. Então, pode ser que aconteça o encaminhamento de algum paciente advindo do cirurgião dentista, porque fez uma radiografia periapical ou oclusal e lá detectou a fratura do osso mandibular. A gente já recebeu no serviço pacientes encaminhados e diagnosticados através dessas radiografias, que são mais simples, não tem tanta indicação para o trauma, mas que pode sim ter um sinal clínico, sinal radiográfico da fratura. A radiografia de Towne, ela é mais indicada para a gente conseguir avaliar, então, a região dos côndilos mandibulares. Então, aqui a gente consegue ver a fratura do côndilo, deslocado aqui. Nessa segunda radiografia, a gente também vê o deslocamento. E nessa terceira, a gente já vê como foi a radiografia pós-operatória, após o tratamento cirúrgico desse paciente no serviço. E a gente tem, para qualquer trauma, as tomografias elas vão ser muito indicadas, que elas apresentam alta qualidade de resolução, você tem uma boa possibilidade de avaliar essas fraturas de face. Então, a gente pede, solicita os cortes axiais, coronais e sagitais. E aqui a gente pode ver nos 3 cortes a presença de fratura do ângulo mandibular do lado esquerdo. Uma fratura com deslocamento, presença de fragmento aqui na região vestibular e aqui no corte coronal também e no corte sagital. Entrando na classificação das fraturas de mandíbula, a gente pode classificá-las de acordo com o padrão de fratura que ocorre, a sua localização anatômica e o envolvimento biomecânico do local, da região, dos músculos. Então, as fraturas elas podem ser classificadas como simples ou fechada, que é no caso que ocorre. A fratura ela é completa, mas não houve uma comunicação da fratura com o meio externo. Ou seja, essa fratura ela não chegou até o ligamento periodontal, não teve uma comunicação através da mucosa ou através de uma laceração na pele. Já uma fratura do tipo composta ou aberta, essa é aquela em que ocorre a comunicação com o meio externo, seja através do ligamento, da mucosa ou da pele. As fraturas do tipo galho verde é quando uma cortical foi fraturada e a outra cortical ela está apenas dobrada.
Então, a gente chama isso de padrão galho verde. As fraturas cominúteis são aquelas provenientes de arma de fogo, em que ocorre o estilhaçamento do osso. Então, a fratura ela é cominuta, tem vários fragmentos pequenos naquela região. A fratura ela é considerada múltipla quando ela tem duas ou mais linhas de fratura no mesmo osso, porém, essas linhas de fratura elas não têm comunicação entre si. Então, eu posso ter várias linhas de fraturas que não se comunicam, aí eu vou chamar de fraturas múltiplas da mandíbula. E aquela fratura impactada é quando ocorre quando uma cortical é levada em direção à outra, então impactou. As fraturas do tipo patológica são aquela que ocorreu porque o osso da mandíbula já tinha uma doença óssea pré-existente. Então, qualquer força, qualquer traumatismo, mesmo que de forma leve, num osso que já não é mais sadio, ele pode resultar, então, em uma fratura patológica. As fraturas de mandíbula atrófica são aquelas mandíbulas em que, devido à perda dentária, o edentulismo, ela ocorre reabsorção do processo alveolar. Então, as fraturas de mandíbula que são consideradas atróficas são aquelas em que a mandíbula apresenta menos de 20 milímetros de espessura. As fraturas do tipo indireta é quando a fratura ocorreu em um local distante de onde foi o trauma, que é o caso, o exemplo mais clássico que a gente tem desse tipo de fratura é quando o paciente sofre um traumatismo no mento e essas forças indiretas acarretam também a fratura de côndilo bilateral. E uma fratura considerada complicada ou complexa é aquela fratura que ela tem um envolvimento de tecido mole, teve perda de tecido mole ou teve um dano muito grande às estruturas adjacentes. As fraturas que apresentam triângulo basal também são consideradas como complicadas. As fraturas cominúteis são consideradas como fraturas complicadas e isso vai implicar diretamente no tratamento dessas fraturas na classificação. Também pode ser considerada uma fratura complicada aquelas fraturas que têm um defeito ósseo que, consequentemente, vão precisar de um enxerto. O Digman e Nativing, eles consideraram as fraturas, além dessas que já foi falado, eles consideram, assim como a O, que é o manual que a gente segue, que as fraturas elas podem ser classificadas de acordo com a localização anatômica que ocorrem. Então, nessa classificação, as fraturas de sínfise vão ser aquelas que ocorrem entre os incisivos centrais. Então, se ocorreu nessa região, ela é considerada uma fratura de sínfise. A parasínfise, ela já vai ser delimitada por duas linhas verticais que correm distais ao canino de cada lado. Então, nessa região aqui, toda ela é considerada uma região de parasíntese. Se a fratura ocorreu bem entre o traço ocorre entre os incisivos centrais, aí eu vou ter uma fratura de síntese. A região de corpo mandibular já é considerado a partir da distal do canino até a região distal do segundo molar. As fraturas de ângulo são classificadas a partir da distal do segundo molar até a região aqui do ângulo goníaco. Isso é considerado uma fratura de ângulo. Nessa região superior do ângulo, ele já considera como uma fratura de ramo mandibular. O processo coronoide, quando fratura a gente chama de fratura do processo coronoide. E a gente vai ter também as fraturas de côndilo mandibular. As fraturas de côndilo, elas têm várias classificações, como intracapsular, extracapsular, fratura alta, fratura baixa. Então, aqui a gente pode ver a cabeça do côndilo, o colo do côndilo, e abaixo dessa linha, que vai até a incisura mandibular, a gente pode considerar como uma fratura subcondilar, toda essa área aqui em azul. Reforçando essa área verde, que seria o que a O considera como região de ângulo mandibular, e de ramo, desculpa, e aqui em cima a região de processo coronoide.
As fraturas mandibulares, elas também vão ser classificadas de acordo com a biomecânica do deslocamento pela força muscular. Então, como a gente sabe que existem os músculos da mastigação que estão inseridos na mandíbula, como o masseter e os pterygoides e o músculo temporal, então esses músculos eles vão exercer uma força que pode tracionar e assim deslocar as fraturas mandibulares. Então, aí as fraturas podem ser então classificadas como horizontalmente favoráveis ou verticalmente favoráveis. Nesse caso, aqui a gente vai ter a fratura e aqui a linha de fratura ela correu quase que perpendicular à força, às fibras do músculo. Então, quando essa linha de fratura for perpendicular à fibra do músculo, a essa força muscular que ele vai exercer, então acaba que ele não desloca a fratura. É como se as forças se anulassem. Então, eu vou ter uma fratura que ela é favorável, ou seja, ela é favorável a resistir ao deslocamento da força muscular. Então, essa vai ser uma fratura que vai ser mais fácil de tratar, posso tratar de maneira fechada, porque as forças musculares elas estão ajudando na redução da fratura. Quando eu tenho uma fratura que ocorreu paralela às fibras do músculo, aí eu já vou ter um deslocamento. Essa fratura tende a abrir e vai ter um maior deslocamento, e aí a gente vai chamar então de fraturas que são desfavoráveis, ou seja, elas são desfavoráveis em resistir às forças musculares. Essa daqui, então, esse exemplo que eu trouxe são as fraturas verticais. Agora a gente vai ver as fraturas horizontais, que segue o mesmo princípio. Se a fratura foi aqui mais perpendicular à ação da força muscular, então ela vai ser horizontalmente favorável. E se foi paralela às forças musculares, ela vai ser considerada como uma fratura horizontalmente desfavorável. Agora a gente vai começar a parte do tratamento dessas fraturas mandibulares. Desde a era de Hipócrates que tem se buscado qual que vai ser a melhor forma de tratar as fraturas de mandíbula. Então, na época de Hipócrates, ele já idealizou a utilização de tiras de couro no queixo com o intuito de fazer a imobilização daquela fratura. Então, era passado essas tiras ao redor da face, utilizava-se pomada na intenção de induzir uma adesão maior na pele e daquela tira e causar assim então a imobilização da fratura até que ocorresse a cura. E aí, por volta de 1846, surgiram outros autores que tentaram utilizar o fio de ouro ou fio de linho, que era para tentar fazer imobilizar, através desses fios transósseos, né, a fratura. Então, eles manipulavam, tentavam reduzir o máximo que eles conseguiam e faziam a fixação o melhor que conseguiam pelo uso dos fios. Em 1987, então, já surge as amarrias de Gilmer, da fixação intermaxilar, e nessa época também dos fios, os pacientes eram orientados a não compactuar para evitar a manipulação da fratura, porque ele já tinha sido manipulado para reduzir o máximo que podia. Então, os pacientes eram orientados a não compactuar e fazer uso de uma dieta líquida, para deixar o mais próximo possível de um padrão de estabilização para que houvesse a cura. E em 1970, então, Champy e Michelet, eles surgem com uma nova técnica, que são a utilização de mini placas de fixação dessas fraturas de mandíbula. E os parafusos de IMF, de fixação intermaxilar, eles surgiram, então, na década de 90, e eles foram muito preconizados o seu uso, porque a justificativa é que eles causariam menos acidentes perfuro-cortantes nos cirurgiões devido à menor quantidade de manipulação dos fios durante o procedimento cirúrgico.
Então, depois de ter feito toda essa análise do paciente, do tipo de fratura, do material que você dispõe, aí você vai fechar o diagnóstico do tratamento das fraturas de mandíbula. E existem inúmeras opções de tratamento. A gente pode fazer ou por tratamento fechado ou uma redução aberta da fratura, e a partir daí a gente vai conversando sobre os tratamentos. Então, vamos falar primeiro da redução fechada, que o tratamento pode ser do tipo conservador ou por bloqueio maxilomandibular. Então, o tratamento conservador, ele é indicado para aquelas fraturas que são incompletas, que teve fratura de apenas uma cortical, a outra incompleta, a fratura não apresenta deslocamento, não tem mobilidade, não teve nenhum distúrbio na oclusão do paciente. E aí, a partir disso, da classificação, você classificou a fratura e você viu que o paciente é um paciente colaborador, então esse tratamento conservador ele pode ser facilmente indicado ao paciente. Então não é feito nada, nenhum tipo de tratamento nele. O paciente retorna frequentemente para avaliações de que o paciente não está desenvolvendo nenhum tipo de infecção e se mantém numa dieta líquida pastosa durante 6 a 8 semanas e evitar esportes de contato para não ter o risco de fraturar, de aumentar essa fratura de mandíbula. Então, o tratamento conservador tem essas indicações. O tratamento fechado, que seria o bloqueio maxilomandibular, ele é indicado para as fraturas simples, que não tem nenhum deslocamento, ou que seu deslocamento é bem pouco. E esse bloqueio ele é feito através da utilização de amarrias, que pode ser as amarrias de Gilmer, pode ser feito através da utilização de barras de Erich no arco superior e inferior. Em seguida é feito o bloqueio com os fios de aço. E é indicado para os pacientes que são colaboradores, que não se opõem à fixação maxilomandibular, que o paciente vai ficar de 6 a 8 semanas imobilizado, a boca. Então, tem que ser um paciente que tenha uma boa dentição, que você consiga fazer essa instalação dos meios de fixação intermaxilar. Também outra indicação é quando você não dispõe de material de osteossíntese naquele serviço, então você pode fazer o tratamento pelo bloqueio maxilomandibular. Quando o paciente se recusa a fazer um tratamento cirúrgico, não quer, então você usa a fixação do bloqueio. E quando os pacientes são colaboradores, aí você pode indicar. Esse tipo de tratamento ele é contraindicado de acordo com algumas indicações médicas. Então, se o paciente apresenta algum distúrbio neurológico, como crises convulsivas, são pacientes alcoólatras, aí já não dá para indicar o tratamento fechado nesses casos, porque o paciente corre o risco de convulsionar e de asfixiar com a sua própria saliva durante uma crise dessa. Então, para esses pacientes, esse tratamento é contraindicado. Então, é realizado um acompanhamento clínico e radiográfico das fraturas durante 6 a 8 semanas. O paciente comparece, é avaliada a sua condição de higiene, é orientado sobre higiene bucal, se não está iniciando uma infecção naquele momento, e são realizadas também radiografias de controle. Então, eu trouxe aqui um caso clínico para a gente ver junto o que foi feito. Então, uma paciente, ela tinha 1 ano, compareceu ao nosso serviço após queda de escada e foi feito o exame clínico e radiográfico, então, dessa paciente. Então, no exame clínico, a gente verificou que ela tinha um edema submandibular do lado esquerdo, tinha um ferimento corto-contuso na região do mento, tinha equimose sublingual, mas ela não tinha mobilidade óssea na mandíbula do lado esquerdo. Então, foi realizado o exame de tomografia, que evidenciou essas fraturas. Então, qual seria o diagnóstico aqui nesse caso? Seria uma fratura
de corpo mandibular dos dois lados. Ela teve do lado esquerdo, na verdade, de corpo mandibular do lado esquerdo, e ela teve aqui fratura de côndilo bilateral. Como é uma paciente muito jovem, de 1 ano, e que não teve deslocamento e significativo das fraturas, então essa paciente ela foi tratada de forma conservadora. Então foi feito apenas o acompanhamento clínico dela e não foi realizado nenhum tipo de tratamento. Essa paciente ela ficou internada durante um período fazendo uma antibiótico terapia para a gente acompanhar mais de perto se não desenvolvia qualquer tipo de infecção. Como ela não tinha distúrbios mastigatórios devido a essas fraturas, a paciente foi então orientada, a mãe, no caso, a responsável, foi orientada para a realização de estímulos de fisioterapia para não ocorrer anquilose das fraturas de côndilo e a paciente evoluiu de forma super bem. O outro caso que eu trouxe foi uma paciente de 21 anos, sofreu queda da própria altura e no exame clínico ela apresentava então edema de mandíbula, dor à palpação local, tinha também um FCC no mento, tinha desoclusão, alterações na oclusão, dificuldade de movimentar a mandíbula e de abrir a boca, tinha mobilidade e crepitação óssea local e relatava parestesia do nervo mental bilateral. Então, no exame de tomografia, a gente pôde avaliar que essa paciente apresentou uma fratura da região anterior de mandíbula, uma fratura cominuta, com bastante fragmentos ósseos, e a paciente, ela não queria que fosse realizado o procedimento cirúrgico nela, devido aos riscos de paresia, de piorar a parestesia que ela já sentia. Então, essa paciente, ela se recusou ao tratamento cirúrgico e foi feito, então, o bloqueio maxilomandibular. Então, foi realizada a instalação das Bargerit superior e inferior e foi realizado o bloqueio com fio de aço. Aqui nessa foto a gente vê o bloqueio com o elástico, mas a paciente ficou, sim, bloqueada com fio de aço durante 45 dias. Então, agora a gente vai para outra linha de tratamento das fraturas mandibulares, que é a redução aberta e fixação de material de osteossíntese. Então, a gente, como eu falei lá anteriormente, existe uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas. Então, aqui eu trouxe a indicação de 2 leg screws, que então são 2 parafusos de compressão que são aplicados nas fraturas, principalmente fraturas da região de sínfise, parasínfise e corpo, devido à dificuldade da técnica cirúrgica de inserção dos parafusos. Porém, esse tipo de tratamento ele tem as suas restrições. Ele só é indicado para as fraturas que são do tipo oblíquas ou sagitais, em regiões em que o osso é saudável para você conseguir fazer essa aproximação das corticais de forma saudável. Ela é do tipo load sharing, é o compartilhamento da fixação, né, no caso. Essa técnica, ela tem como vantagem que ela é rápida, a sua inserção, ela sai mais barata do que a utilização de placas e parafusos. Ela é uma técnica eficaz porque ela vai causar uma compressão dos fragmentos ósseos, então ela dá uma alta estabilidade a essas fraturas desse tipo, né? A desvantagem é que é uma técnica que exige acerto, então não tem muita margem para que ocorra erros, porque se você não faz a perfuração correta do parafuso, então dificilmente você vai conseguir fazer a fixação de outro parafuso na mesma área. E se houver no futuro uma complicação e necessidade de remoção desses parafusos, então é uma desvantagem, porque ele é difícil de ser feita a sua remoção. Outra forma de tratamento que a gente pode associar, então, é o uso de um leg screw e uma placa, que é indicado quando a gente só tem
tem essa fratura sagital ou do tipo oblíqua, mas você só tem um osso bom o suficiente para a colocação de um leg screw e você faz a utilização então de uma placa, uma mini placa para ajudar, somente para ajudar nessa estabilização óssea. Então é feito primeiro a aplicação do leg screw, que vai fazer a compressão desses fragmentos ósseos, como a gente pode ver aqui, a correta redução após a utilização do parafuso, os cotos ósseos ficaram bem aproximados, e a utilização de uma mini placa somente para garantir a estabilização final dessa fratura. A gente também pode utilizar uma placa na zona neutra, que seria a região na mandíbula, se vários estudiosos já proporam que ocorre as zonas de tensão, que é na região superior, na borda superior do processo alveolar, e tem a zona de compressão, que é mais localizado na borda inferior da mandíbula. E entre essas duas regiões, a gente tem uma zona neutra, que seria então indicada para a aplicação de uma única placa. Ela não é indicada para todos os locais da mandíbula, porque a gente tem o nervo alveolar inferior. Então, talvez a aplicação de uma placa dessa na região de corpo causaria mais danos do que a utilização das placas na zona de compressão e na zona de tensão tradicional. E a técnica mais comum de ser utilizada são a utilização de duas mini placas. Então, é feito a instalação de uma mini placa na zona de tensão com parafusos monocorticais e uma outra placa na zona de tensão, na zona de compressão, desculpa, com a utilização dos parafusos do tipo bicorticais. Então, essas duas placas elas vão dar uma excelente estabilidade também às fraturas da mandíbula e são muito indicada naqueles pacientes que possuem algumas alterações oclusais, ou seja, tem perda dentária, tem dente com mobilidade, e você, se utilizasse uma barra de Erich, por exemplo, não conseguiria ter uma redução através do tratamento fechado adequado nesse tipo de paciente. Então, ela é indicada para principalmente esses pacientes que apresentam perdas dentárias e que esse uso das placas seria uma forma mais eficiente de garantir a estabilidade da fratura até que ocorra a cura óssea. É indicado, então, para qualquer região da mandíbula, sínfise, parasínfise, corpo, ângulo e até a região de côndilo mandibular. Ela tem algumas... A outra técnica, né? Ela tem as vantagens de ser fácil de aplicar e ela é disponível, né? Só é um pouco mais cara, porque a utilização das placas e parafusos ela é um pouco mais cara mesmo do que o restante das outras opções. Desde 1978, que Champy ele propõe uma nova técnica, que é a utilização da fixação funcionalmente estável. O que ele quis dizer com isso? Que ele fez a análise de ele analisou a biomecânica da mandíbula e ele chegou à conclusão de que existem algumas linhas ideais de osteossíntese, que nos casos de fratura de ângulo mandibular, essas linhas de ideais de osteossíntese seriam então na região aqui da linha oblíqua externa da mandíbula e também na borda lateral da mandíbula. Então, quando ocorre a ação das forças musculares nessa região, já vai naturalmente ocorrer uma compressão da borda inferior. Então, ele defende que essa região em fraturas que tem pouco deslocamento não deveria ser utilizado duas mini placas, como a gente faz nas outras regiões anatômicas da mandíbula, mas que apenas uma mini placa do tipo 2 zeros de 4 furos ou de 6 furos seria o suficiente para causar uma fixação funcionalmente estável e impedir que durante as forças musculares ocorra a abertura aqui e deslocamento dessa fratura. Então, é uma forma eficiente de ocorrer a cura da mandíbula.
E ele também defende porque ela é uma técnica mais simples de ser realizada, com menos complicações do paciente. Ela é feita através de uma abordagem intraoral. Aí você já tem fácil e rápido acesso àquela mandíbula, fácil fixação da placa com parafusos monocorticais e que também existem alguns estudos que mostram que esse tipo de tratamento cirúrgico ele acarreta menos índice de complicações do que a utilização, por exemplo, de duas placas. Nesse artigo aqui do Ellis, de 1996, então ele já fazia essa avaliação da utilização de uma mini placa não compressiva na região de fraturas de ângulo mandibular. Então, o que ele fez? Ele avaliou os pacientes que foram tratados de fratura de mandíbula de ângulo com uma mini placa sozinha, na região lá da linha oblíqua ou na borda lateral da mandíbula. Ele teve 81 pacientes tratados com essas fraturas de mandíbula, com redução aberta, intraoral e fixação de uma mini placa não compressiva do tipo 2 zeros, com parafusos monocorticais. E esses pacientes não precisaram de um bloqueio maxilomandibular pós-cirúrgico, mas ele encontrou algumas complicações nesses pacientes. Então, 13 pacientes que foram tratados com fratura de ângulo mandibular, eles tiveram sim complicações cirúrgicas que precisaram de uma reabordagem, que foram abscessos que precisaram ser realizado incisão e drenagem, e também remoção da placa, mas mesmo tendo ocorrido essas complicações, foram complicações pequenas, de fácil tratamento, que puderam ser tratadas no próprio consultório. E em nenhum desses casos não houve união óssea. Então, esse tipo de fixação, ele realmente funciona, e apesar de ter complicações, apresenta um índice de complicação menor do que a utilização de placas de perfis mais largos. Então, ele conclui que uma única mini placa nas fraturas de ângulo mandibular do tipo simples é uma técnica que tem uma baixa quantidade de complicações. A redução aberta e osteossíntese, a gente continuando, então, a gente vai ter alguns casos especiais que a gente precisa de uma placa de reconstrução, que é do tipo Load-Bearing, que é uma placa que ela é capaz de suportar as cargas mastigatórias exercidas naquela mandíbula fraturada. Então, ela é o padrão do tratamento das fraturas cominuídas, de fraturas de mandíbulas atróficas e mandíbulas que apresentam algum defeito ósseo pré-fraturas. Então, ela defende que existem algumas chaves para ocorrer o sucesso da utilização dessas placas. Então, que seja feita uma correta redução anatômica e simplificação das fraturas utilizando as placas de simplificação do tipo 2 zeros, que tem um alinhamento adequado dos segmentos alveolares para restaurar uma oclusão pré-operatória, se for o caso, se o paciente possuir ainda os seus dentes. E essa placa, ela tem que estar bem adaptada e conectar os segmentos que estejam instáveis e que obrigatoriamente deve ser utilizado no mínimo 3 parafusos, mas que preferencialmente sejam utilizados 4 parafusos de cada lado da fratura. Aí eu trouxe para a gente exemplificar, então, aqui uma fratura de corpo mandibular bilateral, uma paciente de 74 anos que foi vítima de atropelamento. Ela tinha uma mandíbula atrófica, era desdentada total superior e inferior. E essa paciente ela foi tratada então com a redução, foi feita a simplificação com o uso de placas do tipo 2 zeros. Dá para ver aqui, ó, que onde foi feita a perfuração na basal para simplificar a fratura e em seguida a instalação de placas de reconstrução do tipo 2.4 nos dois lados da fratura.
E aqui mostrando o raio-x pós-operatório dessa paciente, como ficou a sua fixação após o procedimento cirúrgico. Então, para ser realizada essa redução aberta das fraturas de mandíbulas, existem alguns acessos cirúrgicos que são preconizados. Então, quando é feita uma abordagem por intraoral, a gente geralmente utiliza o acesso vestibular de mandíbula. Nele, a gente tem que ter muito cuidado com o nervo mentual, que vai sair ali dos forames mentuais na região de segundo premolares. A gente vai estar, então, realizando a incisão do músculo mentual, que ele é o levantador do lábio inferior e do mento. Então, durante o fechamento, a gente tem que ter o cuidado de reposicionar para não ocorrer uma pitose desse lábio do paciente. Esse músculo ele vai ter origem ali na região das raízes dos incisivos inferiores e continua até uma região mais inferior, na região do ápice, que vai ser toda a sua origem. E a inserção vai ser na pele do mento. O músculo mentual ele é inervado pelo ramo marginal, ramo mandibular marginal do nervo facial, que é mais acometido, então, quando a gente realiza uma abordagem por extraoral. Então, a gente pode indicar uma abordagem por intraoral, esse acesso vestibular de mandíbula, aquelas fraturas que são mais de tipo simples, sem grandes deslocamentos, você consegue fazer através dessa incisão por intraoral. Mas se o paciente já apresenta algum tipo de laceração por extraoral, a gente pode, então, abordar submentual para tratar a região de sínfise e parasínfise, a gente pode fazer, então, a incisão por uma abordagem por extraoral dessa região. Então, aqui só o passo a passo rapidinho, realizada a infiltração do vaso constritor, é invertido o lábio inferior para a realização da incisão. Então, primeiro incisa a região da mucosa, de fora para dentro do lábio inferior. Na região, quando você trabalha na região de sínfise e parasínfise, o ideal é que se deixe de 10 a 15 milímetros de mucosa ligado à gengiva, que é para poder facilitar na sutura após o procedimento cirúrgico. Na região de corpo, mais posterior ali da mandíbula, então a gente costuma deixar de 3 a 5 milímetros, que é o que é indicado pelo Welles no seu no seu livro de acessos cirúrgicos ao esqueleto facial. Então, é realizada a incisão do músculo mentual e, em seguida, esse descolamento subperiosteal, como pode ser evidenciado aqui nas ilustrações do livro do Welles. Já o acesso submandibular, você tem que ter cuidado com as estruturas anatômicas. Já é um local que tem mais estruturas anatômicas importantes, então tem que tomar ainda mais cuidado do que você tomaria por uma abordagem por intraoral. Então, você tem que ter cuidado com o ramo mandibular marginal do nervo facial, com a artéria e veia facial, e nessa região são incisados os músculos platisma, masseter, a face cervical e a cinta pitérigo-mandibular. Pitérigo-massetérica, na verdade, né? Então, uma incisão é demarcada, você mede de 1,5 a 2 centímetros abaixo da borda da mandíbula. Você primeiro marca, depois realiza a infiltração do vaso constritor e em seguida vai realizar a primeira incisão. Então, você incisa pele e tecido subcutâneo até a visualização do platisma. Depois você pode fazer uma dissecção controlada do músculo platisma e em seguida ser feita a sua incisão, como no caso aqui, primeiro tunelizou e depois fez a incisão do músculo platisma e aí vai expor a camada superficial da face cervical profunda. E nessa região é que está localizado o nervo mandibular, que está localizado a artéria e a veia e o nódulo distal. Que esse nódulo ele vai orientar quanto a localização da artéria e da veia. Então, você já tem que ficar mais atento nessa região. Depois vai expor a cinta pitérico-massetérica,
que é realizado a incisão, tomando cuidado para fazer nessa parte mais avascularizada, expõe a fratura e quando é realizado o fechamento, então você utilizou qual técnica cirúrgica você decidiu de osteossíntese lá atrás, e aí depois é feita a sutura por planos. Primeiro você sutura a cinta novamente, então você vai suturar o músculo masseter com o músculo pterigóide medial, depois vem o platisma, por último você vai fazer algumas suturas no tecido subcutâneo para reaproximação, e por último uma sutura da pele. Existem outros acessos cirúrgicos também, e essa escolha do acesso cirúrgico vai depender muito do tipo de fratura. Então, o acesso transcervical, que nada mais é do que a junção de dois acessos submandibulares com um acesso submentual. Então, ele é indicado para fraturas do tipo atrófica, para você ter a correta visualização e redução anatômica daquelas fraturas. Existe o acesso Existe o acesso endaural, que é na região aqui para acessar a região de côndilo mandibular, de ATMs, e existe o acesso retromandibular, que vai ter as suas variações, transparotídea, para ter acesso também a ramo, ângulo mandibular. Então, é uma questão de escolha mesmo de preferência, dependendo do tipo de fratura envolvida. E para finalizar, então, a gente vai falar sobre as complicações. As complicações mais relatadas na literatura são infecção, não união, incapacidade mastigatória e os déficits de sensibilidade, que são principalmente ocorrem principalmente devido ao acesso cirúrgico, às vezes devido ao trauma local que já causou aquele, e menos comum a fratura do material de osteossíntese. Então, para exemplificar essas complicações, então eu trouxe esse artigo que eu citei lá no começo da parte da epidemiologia, que é o estudo retrospectivo de 5 anos. Então, ele trouxe que a infecção foi o que mais ocorreu de complicação em 55 dos pacientes, dos 363 foram tratados. E em 56 houve falha da placa. Então foi uma complicação que a quantidade foi bem parecida, né? E menos considerado, em menor porcentagem teve falha da placa, má união e não união. E as DIC. As complicações que Guta e colaboradores analisaram nesse artigo é que os pacientes que fizeram uso de antibiótico antes e após o tratamento, isso não influenciou, não foi estatisticamente significante para o desenvolvimento de complicações pós-cirúrgicas. O sítio que teve mais índice de complicações foi a região de ângulo mandibular, seguida da região de corpo mandibular, quando ele analisou as fraturas unilaterais. Dos pacientes que fumavam e comparando com os que não fumavam, ele verificou estatisticamente que os pacientes que fumam, eles apresentam maior chance de complicações, assim como os pacientes que apresentam algum tipo de comorbidade. E que o dente no traço de fratura, se tinha ou não tinha o dente no traço de fratura, não fez diferença no acometimento das complicações pós-cirúrgicas. Nesse artigo do Ellis, recente, de 2013, ele traz, então, uma pergunta. Quanto de redução aberta e fixação interna nas fraturas combinadas de ângulo e de corpo ou com ângulo e síntese mandibular é necessário para utilizar nessa fixação? Então, ele fez um estudo que avaliou esses pacientes que foram tratados com fraturas combinadas de ângulo e corpo contralateral ou síntese contralateral, e ele dividiu esses pacientes em 2 grupos. Um grupo que foi tratado com fixação interna rígida e o outro grupo que
foi tratado como fixação considerada não rígida. Então, ele avaliou esses pacientes durante os anos de 1993 até 2012 e ele incluiu os pacientes que tinham fratura simples de ângulo e corpo e síntese contralateral, então as fraturas associadas, que não tinham infecção no tratamento, no início do tratamento, os pacientes que sofreram redução aberta e fixação interna rígida de ângulo pela técnica de Champy, ou de outras formas variadas, que tivessem pacientes que tivessem mais de 15 anos e que foram acompanhados de 6 a 12 semanas após o tratamento cirúrgico. E excluiu desse estudo as fraturas cominuídas que tiveram infecção ou que não houve o tempo de acompanhamento suficiente. Então, no grupo de fixação rígida e não rígida, então ele comparou. No que tinha uma fixação rígida, a amostra foi de 976 casos, teve 48 complicações que exigiram uma intervenção cirúrgica, 12 ocorreram no corpo mandibular e 36 no ângulo mandibular. Na região de corpo e sínfise, ele verificou 8 deiscências com exposição do material de osteossíntese e de osso adjacente, e desses 8, 4 foram associados a infecções que precisaram ser drenados. Na região de ângulo, teve 19 infecções com formações de abscessos e necessidades de drenagem cirúrgica, e 17 apresentaram deiscência da ferida que não infectou de nenhuma forma. 5 desse total de 976 casos teve uma não união óssea e foi preciso remover a placa e o material de osteossíntese e deixar o paciente em bloqueio maxilomandibular. E 17 apresentaram problemas na ferida sem qualquer tipo de infecção ou qualquer outra intercorrência. Então, o tecido granulou e cicatrizou de forma normal. Por segunda intenção, mas também não teve problemas maiores. Já no grupo de fixação não rígida, ele teve um total de 149 casos, e desses 149, ele teve 23 complicações. Então, 14 foram problemas na ferida, no local, sendo 8 casos no ângulo, 2 no corpo, e em 4 casos teve em ambos os locais, ele teve esses problemas de deiscência no local da ferida. 9 casos, os pacientes apresentaram-se com placas soltas e precisaram ser realizada a remoção e uma nova fixação. 8 pacientes apresentaram infecções, sendo 7 no ângulo e 1 no corpo, um caso de má oclusão e 3 casos de não união óssea, que também foi realizado a remoção dos materiais de osteossíntese, foi feito um bloqueio e enxertos. Após avaliar, então, esses dois grupos e fazer as comparações, ele conclui que, como a presença de duas fraturas modifica a biodinâmica do ângulo mandibular, região anatômica, então ele estabeleceu que é prudente aplicar em pelo menos um dos lados da fratura bilateral uma fixação rígida e o outro lado pode ser tratado de forma com uma fixação não rígida, que seria, por exemplo, a técnica de Champy. Então, ele defende que como a região de corpo e sínfise é mais anterior e é mais fácil de manipular, então você pode realizar a fixação dessa fratura mais anteriorizada com uma placa mais rígida, e a fratura do ângulo você pode tratar de uma forma mais com menos rigidez, que seria o caso então de uma placa, uma mini placa, e utilizar uma fixação funcionalmente estável. Então, o que a gente pode resumir com essa aula? Que é importante conhecer a anatomia, a classificação das fraturas e que existe uma variação muito grande de técnicas cirúrgicas e que vai depender da experiência de cada cirurgião, mas que 4 princípios devem ser seguidos independente da escolha que se realize da técnica cirúrgica. Que haja, nos casos de fraturas com redução aberta, que haja uma exposição adequada, que é a redução dos cotos ósseos de forma adequada,
e uma fixação boa e um fechamento meticuloso da ferida cirúrgica. E essas foram as referências utilizadas na aula.